Capítulo 209. O bebê na barriga de Megose chorou. Ele se mexeu, querendo vir a este mundo em uma tentativa de ajudar sua mãe a escapar de sua situação. Os fios pretos, frios e lisos pareceram sofrer um choque, pois estavam reprimidos por um poder invisível que os fez recuar. Dan e Klein foram atordoados ao mesmo tempo. Eles sentiram a garganta apertar e as passagens aéreas se fechar, os sufocando. Um líquido vermelho escorreu de suas narinas, olhos e ouvidos. Todos os capilares pareciam ter rompido. Se não fosse o fato de Klein ter passado pela tortura de ouvir os murmúrios e delírios toda vez que se dirigia ao mundo acima do nevoeiro cinzento, e Dan estar segurando as cinzas de Santa Selena, eles definitivamente teriam desmaiado, como aconteceu com Leonard Mitchell. O corpo sem cabeça de Megose virou em direção a Klein, que então pôde ver a pele carbonizada descascando e caindo no chão, e a sagrada, mas diabólica lâmina de osso branco. Tendo escapado de sua influência graças à sua rica experiência, Klein imediatamente sentiu seu couro cabeludo formigar e esqueceu da dor no peito direito. Ele viu o inimigo avançar em sua direção rapidamente, não lhe dando tempo de recitar o encantamento, infundir sua espiritualidade e jogar o charme do sol ardente. Quando estava prestes a se esquivar do ataque, Klein viu Megose parar de repente. Ele viu o casaco preto de Dan Smith tremulando, e o capitão do outro lado com a cabeça baixa. Havia vários objetos grossos se contorcendo em suas costas, como se fossem cobras ou tentáculos venenosos, ou monstros. Dan estava usando suas habilidades de pesadelo para forçar Megose a parar. Bam! Sem se esforçar, Megose fez os grossos objetos semelhantes a tentáculos, que estavam saindo das costas de Dan, explodirem ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de sangue espirrou em várias direções, cobrindo todos os cantos da sala como chuva. Dan não ficou desapontado com o resultado, pois o sangue havia sido absorvido pelos fios pretos criados pelas cinzas de Santa Selena. Eles foram absorvidos. Os incontáveis fios frios e lisos que pareciam tentáculos ficaram loucos. Eles avançaram e amarraram Megose com força, envolvendo-se em torno de sua barriga inchada que estava se contorcendo. Uma oportunidade. Klein estava tão nervoso quanto empolgado. Ele se preparou para gritar a antiga palavra Hermes para luz. Os gritos de um bebê puderam ser ouvidos mais uma vez, desta vez mais frequentes e incessantes. Os incontáveis fios pretos pararam de repente, recuando e tremendo de novo, como se tivessem sido atingidos por um raio. A expressão de Dan mudou quando ele percebeu que Megose estava prestes a se libertar. Sem hesitar, ele retraiu a mão direita, fez uma garra e perfurou o próprio peito, do lado esquerdo. Ele rapidamente puxou a mão direita, seus dedos segurando firmemente um coração sangrando. Era um coração ainda pulsante que trazia consigo a serenidade da noite e um sonho. Capitão, Klein observou impotente, enquanto Dan Smith colocava o coração na urna que continha as cinzas de Santa Selena. Sua visão rapidamente ficou turva. Uoshi! Um choro que soava como um pesadelo na calada da noite ressoou. Os incontáveis fios frios e serenos mais uma vez retomaram seus esforços e se envolveram firmemente em torno de Megose. Desta vez, eles não afrouxaram, apesar dos gritos vindos do bebê na barriga de Megose. Na verdade, eles até selaram os sons terríveis dentro do corpo. As lágrimas de Klein caíram junto com seu sangue. Ele pronunciou um termo simples em Hermes com uma voz grave. Luz. A luz que ilumina a escuridão. A luz que traz calor.
Ele infundiu quase toda sua espiritualidade restante na fina peça de ouro gravada com símbolos misteriosos, fazendo com que sua mente imediatamente ficasse vazia e tonta. Tendo reunido suas últimas forças, Klein jogou o charme do sol ardente em Megose, que ainda estava presa pelos incontáveis fios pretos. Os fios pretos não se retraíram desta vez, não tendo seguido seus instintos, como se estivessem sendo controlados por alguém. Tum, tum. O coração fresco de Dan ainda estava batendo dentro da caixa com as cinzas de Santa Selena. A luz do sol brilhou mais uma vez do buraco no teto, brilhando pelos 3 andares, direto na companhia de segurança Blackjorn, como se fosse um pilar. Ele havia sido guiado aqui pelo charme do sol ardente, e focou em Megose. A luz do sol se fundiu com o topo do monstro sem cabeça e depois explodiu como o sol. BRRR. No esplendor branco e ardente, Klein fechou os olhos. Esta última cena ficou gravada profundamente em sua mente. O corpo de Megose perdeu o braço esquerdo, a cabeça e vários pedaços de carne. Seu corpo carbonizado se desintegrou instantaneamente. A criatura meio ilusória e aterrorizante dentro de seu corpo não tinha mais o apoio de um corpo físico e, assim, não conseguiu concluir o último estágio de sua transformação, tornando-se uma bola furiosa de gás preto, dissolvendo-se entre a luz e as chamas. BRRRR. O prédio inteiro tremeu violentamente, mas isso ocorreu apenas devido à energia liberada pelo charme do sol ardente. O charme era diferente de uma bomba normal. Seus poderes estavam concentrados, mas contidos. Klein lutou para estabilizar seu corpo. Ele abriu os olhos e olhou para a frente alguns segundos depois. Ele viu que as paredes haviam desmoronado. Ele viu um círculo carbonizado onde Megose estava. Surpreendentemente, o chão havia derretido apenas um pouco. Ele viu uma placenta queimada e sangrenta no chão. Ele viu Dan Smith parado no lugar, ainda usando seu casaco preto. Ele viu o coração na caixa das cinzas de Santa Selena ainda batendo lentamente. Ele viu Leonard Mitchell deitado do lado oposto, seu estado desconhecido. Klein, exausto, se sentiu satisfeito, e sentiu que ainda podia usar a magia ritualística para salvar o capitão. Ele sentiu que Megose e seu bebê estavam realmente acabados. Não, era mais preciso dizer que o bebê havia sofrido uma interrupção e foi exorcizado. Naquele momento, Dan Smith se virou para olhar para Klein. Seu rosto pálido tinha uma expressão calorosa e relaxada, e sua voz ainda era suave como sempre. Nós salvamos Tingen. Depois de dizer isso, foi como se ele tivesse retornado aos 20 anos. Ele não parecia mais rígido e sério enquanto piscava para Klein com o olho esquerdo. A expressão de Klein congelou. Ele viu o coração na caixa das cinzas de Santa Selena parar de bater. Ele se transformou em uma bola de luz resplandecente e se dispersou pelos arredores. Ele viu o capitão cair para trás, seus braços perdendo a força. Parecia que a cena era composta de uma série de pinturas, mas Klein não pôde fazer nada para impedir. Tum! A caixa das cinzas de Santa Selena caiu no chão, exatamente como o coração de Klein. Tum! Tum! Mesmo que a caixa não estivesse coberta, a escuridão dentro selava a abertura, impedindo que as cinzas resplandecentes como areia caíssem. A caixa rolou por uma certa distância na direção de Klein. Dan Smith caiu no chão, destruído, seus olhos cinzas e profundos perdendo todo seu brilho. Ele estava olhando para o buraco no teto, a luz do sol caindo em seu rosto. Capitão! A visão de Klein ficou turva mais uma vez. Ele queria gritar, mas essa palavra e as palavras subsequentes ficaram presas em sua garganta. Nós também sentimos sua falta.
Naquele momento, a caixa contendo as cinzas de Santa Selena havia rolado até seus pés. De repente, Klein sentiu uma dor no peito, suas pupilas se contraíram violentamente e ele congelou no lugar. Ele olhou para baixo e viu uma palma ligeiramente pálida, encharcada de sangue, saindo pelo lado esquerdo do seu peito. Megose não está morta. Não, é um novo inimigo. O responsável por trás dos bastidores. Eu vou morrer? Klein rapidamente perdeu a consciência, seus olhos quase perdendo o foco. Seu corpo caiu para o lado. Sua respiração diminuiu gradualmente e ele finalmente sentiu a mão recuar. Ele viu um par de botas novas de couro e uma mão ligeiramente pálida estendendo-se para baixo para pegar a urna das cinzas de Santa Selena. A visão de Klein ficou preta e ele perdeu toda a consciência. Reticências //. Objetos queimados e despedaçados estavam espalhados pela agora destruída companhia de segurança Black Journey, mas não havia um único som, era como um cemitério. Alguns minutos depois, o corpo de Leonard Mitchell se moveu, seus olhos se abrindo lentamente. Ele se levantou com dificuldade e examinou os arredores. Ele viu Dan Smith no chão, e também viu Klein, com os olhos arregalados e uma expressão de choque em seu rosto. Dan e Klein tinham feridas visíveis no lado esquerdo do peito. Não, Leonard forçou a palavra pela garganta e cambaleou em direção ao cadáver de Klein, que não estava longe de Dan. Ele checou, indo entre os dois repetidamente, mas tudo o que pôde fazer foi aceitar a verdade irreversível. Os joelhos de Leonard dobraram e ele caiu de joelhos no chão. Seus olhos verdes estavam cheios de dor enquanto lágrimas escorreram por suas bochechas, lavando o sangue e a poeira. Ele virou a cabeça e ouviu por 2 segundos, e de repente caiu para a frente. Ele soltou um grito de raiva e cerrou os punhos, batendo com força no chão. Tum, tum, tum. Leonard continuou chorando enquanto batia no chão. Em meio à sua tristeza, havia um sentimento claro de ódio e de raiva de si mesmo. Tum, tum, tum. Erguendo os olhos, Leonard olhou para cima quando ouviu o som de passos apressados e viu os membros dos punidores a mandato e consciência coletiva que tinham acabado de chegar à cena através de sua visão turva. Ponto.